Eu não soube o que é ser abraçado pelo meu pai, eu não soube o que era ser... Eu vendo meu pai bêbado, brigando com a minha mãe, eu quebrei esse braço, eu quebrei esse joelho, eu quebrei esse tornozelo, eu cortei aqui, ganhei 6 pontos e queimei aqui as costas, enfim. Gente, hoje teremos um episódio incrível que eu tenho certeza que abençoará a sua vida. Hoje receberemos aqui uma pessoa muito especial. E não será somente impactante, mas também será transformador para a sua vida. Recebemos aqui um homem que carrega não só títulos, mas uma história de superação, fé e propósito. Professor universitário, professor do ensino fundamental, psicopedagogo, pastor e escritor. Um homem que dedica a vida a ensinar, cuidar de pessoas e transformar histórias. Mas o que mais impressiona não são apenas suas conquistas, é o que ele venceu. Após sofrer um AVC, quando muitos pensariam em parar, ele avançou. Passou em 2 concursos públicos, provando que limites existem para ser superados. Um homem de princípios, família e fé. Marido da Irani, vivendo o verdadeiro significado de aliança, sendo homem de uma só mulher. Pai do Lucas e do Mateus, construindo o legado dentro de casa e fora dela. Hoje, você vai ouvir não só uma entrevista, mas uma história que pode fortalecer sua fé, renovar sua mente e te fazer acreditar que ainda dá tempo. E com vocês, Pastor Marcos Joaquim. Graça e paz a todos, é um prazer estar aqui e eu tenho certeza que será um tempo de muita informação, mas também de muita formação de mente para a glória de Deus. Prazerzão. É isso, então vamos começar com uma pergunta para saber mais da história do Senhor. Quem o Senhor era antes de construir essa vida espiritual que o Senhor tem com Deus? Quem o Senhor era? Bom, se nós formos responder ao pé da letra, né, eu não era nada. Porque antes de conhecer Jesus, eu tinha uma família muito disfuncional. Muito embora criado com pai, mãe, meus irmãos, a minha família era uma família disfuncional, não apenas pelo aspecto de não conhecer Deus, mas pelas ebulições, pelas convulsões, pelas crises relacionais, alcoolismo do meu pai, doença constante da minha mãe, hipertensa e uma série de outras coisas, e relacionamento entre os meus irmãos que brigavam muito, mas brigavam no nível físico, né? Então a minha família sempre foi muito disfuncional e nós percorremos inúmeros caminhos espirituais, fomos para o espiritismo, fomos para idolatrias, fomos para os pactos, fomos para os despachos, fomos para os banhos e nada resolvia em nossa vida. Nada, nada. E nesse percurso eu sofri um acidente com 18 anos. Já depois de uma grande perda, quando perdi meu pai com 17 anos, e com 18 anos sofri um acidente que quase me ceifou a vida, tive inúmeras fraturas, tenho sequelas até hoje na minha marcha, na minha forma de andar, embora pratique esporte, mas tenho que ter certa moderação. Mas com relação à minha vida familiar, era uma vida completamente disfuncional. Eu não soube o que é ser abraçado pelo meu pai, eu não soube o que era ser alvo de uma atenção, muito embora meu pai sempre foi um homem de caráter. Nunca vi caso do meu pai que traiu minha mãe, ele era um homem alcoólatra. Chegava bêbado, saía cedo para trabalhar, e minha mãe sempre muito doente. E uma coisa interessante é que eu tenho mais 3 irmãos. Uma irmã, que é a caçula, e um irmão mais velho, assumiu o arrimo do lar. Ele assumiu a casa quando minha mãe se separou do meu pai, com 24 anos de casado. E eles se separaram e meu irmão mais velho assumiu. Mas tinha algo interessante, né, que fez a ponte para eu ter construído a minha vida acadêmica que tenho hoje. Era o incentivo do meu irmão mais velho, que ele não me deixava trabalhar. Ele falava assim: não, bicho, você vai estudar, você não vai trabalhar, você tem que estudar. E ele sabia que meu sonho era ser oficial da Marinha e, ao mesmo tempo, ser médico. E ele sempre falava assim: quando você se formar, entra no teu gabinete e continue estudando. Ele sempre me deu muito essa força para que eu estudasse. E, infelizmente, meu irmão também, anos mais tarde, veio a falecer.
mas nesse período, não sei se eu estou conseguindo responder como é que era o meu quadro familiar, mas uma coisa nunca deixou de ter uma ponte, que foi a questão do estudo, que foi a ponte para a minha vida acadêmica. Porque o meu irmão era um incentivador, mas o meu avô era um patrocinador. Eu sou professor e eu sei que, com todo respeito a quem é professor de escola pública, porque eu sou professor de escola pública, mas todo mundo sabe que o ensino, o conteúdo do ensino e a didática de uma escola particular é bem mais rica que uma escola pública. E eu estudei em escola particular financiado pelo meu avô. Meu avô financiou os meus estudos, depois ele não pôde financiar mais, eu consegui chegar no finalzinho, mas eu sempre tive esse suporte por parte do meu avô, financeiramente, e por parte do meu irmão, que me dava sempre um incentivo para que eu estudasse, e isso fez com que eu enxergasse determinadas coisas que hoje me ajudam a ser quem eu sou e ter construído o que eu construí para a glória de Deus. Sim, mas nesse período da infância, o senhor frequentava a igreja? Não, como eu disse ainda agora, minha mãe, ela era espírita, meu pai, ele não era nada, mas ele tinha uma idolatria, porque ele cultuava imagens, mas a minha mãe não ia para o espiritismo por ser espírita, mas porque ela queria a cura do meu irmão, que tinha muitos ataques convulsivos, que depois que eu me converti, fui entender que aquela convulsão, embora existam as convulsões físicas, mas aquela convulsão era espiritual, já já eu conto a história, e a minha mãe foi primeiramente para procurar a cura do meu irmão, que nunca aconteceu por essa via. E também para ela, porque muitas vezes ela, num pico de pressão, alguns podem não acreditar, mas por 2 vezes minha mãe teve 30 de pressão. Por 2 vezes. Eu me lembro, isso era garoto, e apelidaram ela de morta-viva. Que isso, talvez alguns que estejam aqui me ouvindo e vendo, possam, dentro de um conhecimento científico, dizer assim, isso é impossível. Isso é impossível. Assim como é impossível um homem quebrar correntes, mas endemoniado isso acontece, porque a Bíblia relata um homem que quebrava correntes. Então, aquela pressão, aquela hipertensão da minha mãe, ela era espiritual, porque quando chegava no auge, ela ficava possessa e o espírito falava que estava castigando. E eu olhava com respeito, achando que aquela entidade precisava de uma oferenda para poder se aplacar, quando na verdade eu não sabia, precisava conhecer que a verdadeira oferenda, a verdadeira oferta foi a que aconteceu na cruz do Calvário. Mas eu não frequentava a igreja, mas tinha uma coisa interessante, tinha uma senhora, ela era uma crente, e essa senhora ela fazia joguinhos de pescaria. João é mais novinho, talvez não conheça isso, mas aquelas brincadeirinhas que tem em parque, de pescar, ela sempre chamava a gente. E um detalhe, nunca tinha bebida alcoólica, era sempre, meus irmãos até riam, a gente falava que assim, era sempre chá com bolo, era Dona Lourdes. E a gente ia para a casa dela, ela sempre falava alguma coisa da palavra. E a minha casa recebeu a sua primeira Bíblia através da Dona Lourdes, que ficou lá e nunca foi usada. Quando eu me converti, eu comecei a sair com a Bíblia. Aí ela olhou e falou assim, a Bíblia serviu para alguma coisa, porque ela ainda era garota. E quando eu me tornei jovem, que me converti, é que eu comecei a usar a Bíblia, e a minha primeira Bíblia foi a Dona Lourdes que me deu. Amém, amém. Pastor, e essa questão da conversão veio quando, mais ou menos? Eu não vou te dizer mais ou menos, eu vou te dizer com precisão. Eu vou te dizer que foi no dia 12 de janeiro de 1984, numa quinta-feira, em Duque de Caxias. Eu estava sendo evangelizado desde a época do hospital, quando eu sofri um acidente. Fiquei 4 meses no hospital, de julho até novembro, e tinha gente que ia lá e me evangelizava, falava de Jesus para mim, mas eu ouvia apenas, mas não entrava no meu entendimento, nos meus ouvidos, mas não penetrava no meu entendimento, sequer no meu coração. Porque existe essa via. Você ouve com os ouvidos, você entende com a mente, mas você tem compreensões espirituais com o coração. E só entrava no ouvido, mas não vinha para o entendimento. E como eu falei ainda há pouco, eu sempre fui muito estudioso. E eu fiz o ensino médio, que na época era um boom, né? Quem tinha ensino médio, as empresas que eu trabalhava, não, você tem o 2º grau completo, que se falava assim. E eu, no meu ensino médio, eu tive algumas experiências, né? Assim, de amigos que ministravam para mim,
de pessoas que pregavam para mim. Quando eu me formei em técnico de patologia, no ensino médio técnico. Técnico de patologia, o laboratório clínico. E eu fui trabalhar num laboratório que tinha uma moça que eu a considero minha mãe na fé. Chama-se Valéria Antônio. E ela vivia pregando para mim. Vivia ministrando, falava para mim. E eu fui descobrir mais tarde que ela tinha um horário de oração. Sempre naquele horário ela corria para o banheiro, depois que eu me converti, eu fui saber que ela estava orando. E ela ministrava para mim, e ela era de uma igreja, mas falava bem de uma outra igreja. E ela falou tão bem da outra igreja que eu fui visitar a outra igreja. E quando fui visitar essa outra igreja, de lá nunca mais saí. Há 42 anos eu estou no evangelho por causa dessa igreja, onde eu me converti. E tive uma experiência com o Senhor naquela noite. E essa experiência foi, de fato, uma experiência. Porque uma coisa é você frequentar uma igreja, outra coisa é você ter uma experiência com o dono da igreja. E isso é que faz com que a gente não se desvie, isso é que faz com que a gente tenha, de fato, uma revelação de quem é Deus. Né? Então eu não fui lá frequentando, tanto é que, eu posso falar mais um pouco? Pode. Aconteceu uma coisa comigo muito interessante, eu me converti no dia 12 de janeiro, que caiu numa quinta-feira. E sexta-feira era o dia da balada, vocês dizem balada hoje, né? A gente não falava balada, a gente falava um baile. E tinha pagode, eu sempre vivi em pagode. Eu me converti numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu fui para o pagode. E quando eu entrei, era meia-noite. Meia-noite era uma criança. Eu escutei pela primeira vez Deus falar comigo. Foi a minha primeira experiência de Deus falar comigo. Eu fiz, o que você está fazendo aqui dentro? Ninguém, eu estava sozinho. Lá, toco. Aí, de repente, eu virei as costas. Nunca mais entrei. Essa foi uma experiência. A outra eu estava vindo, não me recordo de onde, e tinha uns amigos no bar. E eu entrei, mas não entrei para beber. E eles ficaram admirados pelo fato de que eu não tinha bebido, mas estava com eles. E porque estava com eles, eles me ouviram. Porque eu me converti numa igreja muito saudável, que me ensinou que eu não devo amar o mundo, mas não devo odiar as pessoas no mundo. Então eu passei a amar as pessoas. Entendi, eram os meus amigos, sabe? E eu tive essas duas grandes experiências, né? E isso me fez com que... Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa que, onde quer que eu passasse, eu digo isso para a glória de Deus, em qualquer empresa onde eu trabalhei, eu nunca deixei de ganhar uma alma para Jesus, por causa dessa ponte, entende? Por isso que é muito importante você estar numa igreja saudável. Não sei se eu respondi a sua. Sim, mas o testemunho, o aceitar a Jesus é a melhor parte. Então vamos voltar um pouquinho na parte da infância. O senhor tendo essa situação com a família, vendo a sua mãe buscando, né? Como o senhor falou, a entidade e tudo mais. Sim. O senhor nunca tentou também buscar uma solução para a família do senhor? Sim, eu me lembro que eu queria mergulhar mais dentro do espiritismo. Eu queria entrar, eu queria saber mais. Mas havia algo assim no mundo espiritual muito sério a meu respeito. Porque Deus marca pessoas. Deus conhece nossos dias antes do ventre, né? Deus já nos conhece. Eu queria, mas não conseguia. E eu buscava assim. Eu me lembro que uma vez, eu vendo meu pai bêbado, brigando com a minha mãe, eu fui recorrer a uma entidade e ela mandou pegar uma pedra, colocar um nome escrito do meu pai e da minha mãe, colocar debaixo da pedra, jogar mel em cima e acender uma vela. Meu Deus. Pois é. Aí o que aconteceu? Piorou. Não adoçou nada, a vela queimou. E eu fazia com essa intenção mesmo. Havia uma entidade que eu tinha uma... Como é que eu posso dizer? Uma afeição, né, por essa entidade, e eu colocava uma bebida por minha conta, toda semana, aí, sabe? E eu começava a ver que aquilo ali ficava com mofo, ficava com, sabe, estragado. E a outra
pedia doce, né? E se você pegar doce e uma bala e deixar ela ali, ela vai derreter. Ela ficava derretida, eles diziam para mim que a entidade tinha aceitado e estava chupando a bala. A minha cegueira era tanto que numa dessas cerimônias, eu vi quando a líder, né, do centro, possuída, gritou: eu sou o diabo, eu era garoto, isso nunca mais se apagou da minha mente. Mas, para mim, nada demais. Vendo meu irmão sendo tratado para ser curado da suposta epilepsia, estávamos dentro de um local com muito mau cheiro, e a entidade, quando entrou, falou: para mim, quanto mais fedido, melhor. Mas a gente não via, porque no Evangelho a gente aprende que o diabo cega o entendimento, né? Então eu servia a essas entidades não de forma direta, mas de forma indireta. Até que um dia eu pedia muita ajuda, pedia ajuda para passar de ano, pedia ajuda para fazer um monte de coisa. Eu tinha que passar de ano, enrolado com caderno, pedia. Até que um dia um deles me pediu para que eu fosse comprar na rua uma coisa. Eu fui comprar e comprei errado. Quando eu comprei errado, era uma garrafa, era uma bebida. Ele pegou e falou assim: eu quero. Aí falou o nome da bebida. E ia quebrar para me rasgar no meio. Aí eu comecei a perceber que não era um ambiente de amor, não era um ambiente de carinho. Eu era alguém ali que, como dentro do próprio ambiente, diz cavalo, né? Então, só servia mesmo para ser serviçal. Então, todas essas coisas dentro da minha vida foram muito, assim, de um aprisionamento tão grande, porque eu tinha curiosidade, mas eu percebia que essas minhas curiosidades estavam me levando para dentro de um mundo de onde eu nunca mais sairia, sabe? Eu, por exemplo, da casa onde eu estava até a escola onde eu estudava, tinha um mercado que eu passava, a gente chamava, alguns aqui devem conhecer, chamava feirinha. E eu passava, tinha muitas casas chamadas, hoje não são mais, hoje são casas de artigos religiosos, mas a gente chamava na época de casas de erva. Quando nós passamos, quando eu passava, tinham várias, eu entrava para perguntar o nome das entidades. Que eu queria saber, que é o nome disso, que é o nome daquilo, o nome daquilo, o nome daquilo. Aí ficava sabendo do nome, até que um dia eu estava na minha casa e eu fiquei repetindo o nome dessa entidade. E minha mãe repentinamente foi possuída por essa entidade, que brigou comigo, me chamou de moleque e falou que não queria que eu falasse o nome dele. Sabe? Então a minha cabeça de garoto, né, começou a ficar confuso com aquilo, confuso, sem entender por que aquilo estava acontecendo, né? Todas essas coisas só vieram à tona quando, de fato, no dia 12 de janeiro de 84, eu conheci o Evangelho. Infelizmente, minha mãe já falecida, meu pai também já falecido, mas eu tive a honra de ser o primeiro a me converter e ganhar toda a minha família para Jesus. Hoje, minha casa e eu, minha parentela e eu servimos ao Senhor, para a glória de Deus. Mas todos esses períodos que a gente passou foram períodos muito religiosos. Então, o que eu estou fazendo aqui não é ficar condenando religião, mas é comparando, se é que eu posso usar essa expressão, o que é o Evangelho e o que é a religião. Por exemplo, no acidente que eu sofri, que foi em julho de 79. Eu quebrei esse braço, eu quebrei esse joelho, eu quebrei esse tornozelo, eu cortei aqui, ganhei 6 pontos e queimei aqui as costas. Enfim, sobrou esse braço. E eu sofri esse acidente, porque estava indo numa excursão. Quando saí do hospital depois de 4 meses, minha tia resolveu acender uma vela, indo em lugar chamado Porto das Caixas, para levar uma vela do meu tamanho em gratidão por eu ter saído. Aí peguei a vela do meu tamanho, parecia 2 velas, que eu era magro com uma vela também, até hoje, então uma vela segurando a outra, só que uma preta não tá branca. Quando desço do ônibus, o que acontece? Eu escorrego e a vela quebra. E não oferecemos vela nenhuma. Então, por isso que uma vez aqui dando aula eu falei que uma das grandes belezas do Evangelho, quando te tira da idolatria, é que você descobre que o ídolo precisa ser limpo e carregado, e Jesus te carrega e te limpa, né? E hoje, eu estou contando a história do senhor, algo que me causou curiosidade. Hoje, tendo a experiência que o senhor
Tem, como Deus. O mundo espiritual ali na infância já sabia que o senhor era escolhido? Como o senhor vê isso hoje? Porque o senhor comentou aí que a entidade rejeitou a oferta que o senhor iria oferecer, a questão da vela. Como o senhor vê isso hoje? Porque, aparentemente, não sei se o João concorda, parece que já era escolhido. Ali os demônios já sabiam que o senhor é um escolhido, então, separado. Então, eu posso chamar o senhor de o escolhido? Agora pegou pesado. A pergunta ela é boa e ela é perigosa. Ela é perigosa porque eu posso incorrer numa discussão teológica entre predestinação. Sim. Né? E é por isso que essa palavra escolhido ficou melhor. Né? Agora, até porque escolhidos existem, até porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Né? Mas a questão, veja bem, vamos pegar aqui. Primeiro, Deus trabalha com agendas e Deus trabalha com pessoas específicas. Quando Deus trabalha com agendas, Deus trabalha com agenda para que o propósito se cumpra. Então, o dia 5 de julho de 1961 já estava na agenda de Deus para que eu nascesse. Quando o rei Joás nasceu, foi profetizado 300 anos antes do nascimento dele que ele nasceria. Então, no mundo espiritual já sabia que nasceria alguém que destruiria aquele altar. Então, eu não posso dizer categoricamente, dizendo assim, não, porque Deus me revelou isso, mas eu, no meu coração, tenho paz em acreditar de que o meu nome já era um nome ventilado nas regiões celestiais como o nome de muitas pessoas, como o nome de muita gente. Não estou falando exclusivamente o meu. Para um fim específico, para algo proposital. Por quê? Primeiro que, voltando à questão teológica, Deus trabalha com agendas. E na agenda Deus tem um propósito. Para agendar do quê? Para acontecer o quê? Então tem um propósito. Segundo que eu estava, antes de estar mergulhando nessas coisas aí, mais profundamente do espiritismo, eu estava numa consulta. Uma pessoa lá possessa, e eu estava assim, na roda com todo mundo. E a pessoa que estava possuída veio andando de costas, tropeçou em mim. Quando tropeçou em mim, ela falou, viu como é que você está carregado? Mas por que ela tropeçou em mim? Por que ela não viu, já que eles se auto-intitulam deuses? Né? Aí aquilo ficou na minha cabeça com relação a isso. E quando eu me converti, e antes de me converter, aconteceu um outro evento em que eu quis oferecer algo e lá dentro disseram, em 2 centros espíritas diferentes, falaram isso. Não se meta com isso. E eu me lembro que no segundo ainda usou a expressão, larga este negócio de macumba. Lá dentro, falaram. Diante do Senhor, fala a verdade e não minto. Aí eu comecei a olhar, ninguém me quer? Ninguém está me querendo? Aconteceu então o tropeço. Esse centro espírita, primeiro que a minha mãe frequentou, falou, larga esse negócio de macumba. E a terceira que foi a pior foi quando eu quis fazer e alguém chegou para mim e falou assim, não faça isso, lá de dentro. Não se meta, não vá fazer isso. Porque me mandaram fazer uma entrega de uma oferenda. Eu falaram para eu não fazer e eu não fiz. Só esses eventos dentro do lado do mal, né? Mas um dia eu fui numa conferência pregando num encontro de casais. Me falaram algo que eu me lembrei domingo aqui naquela cadeira, no culto. Foi quando alguém chegou para mim e falou assim, você está escondido no mundo espiritual. Aí eu me lembrei das 2 vezes que vieram me procurar e não me acharam, eu não estava. Foi a hora que eu me lembrei. Falei, porque uma coisa que está escondido não significa dizer que é algo que as pessoas pensam que não existe. Né? Está escondido. Então, se está escondido, existe. Então, eu sei que no mundo espiritual, Deus está me preservando para esse tempo. Porque Deus, embora eu seja o caçula dos homens, Deus deu a minha primogenitura. Entende? Então, se Deus deu a minha primogenitura, tudo que se conversava lá em casa, me chamavam para que eu desse meu parecer. Então, eu não diria que eu sou um escolhido, no sentido, né? Ou escolhido, né? Mas de que houve uma separação
na agenda de Deus? Eu não tenho a mínima dúvida. Por que isso é fato corrente, que pessoas fazem despachos com cadáveres? Peça a qualquer pessoa que faz despacho com cadáveres para tocar no cadáver de um crente. Não vai tocar. Não vai tocar, porque há uma ordem que aquele cadáver tem que ser preservado para o dia da transformação, que é o dia do arrebatamento. Então, da mesma forma, se há uma ordem para que não se toque no cadáver, que dirá para tocar em quem ainda vai nascer? Então, por isso eu não tenho nenhuma arrogância em dizer isso, mas pelo contrário, uma gratidão da parte de Deus de entender que o Senhor me preservou. Posso dizer assim, eu não sou um escolhido, se Deus me permite usar essa expressão, mas eu posso garantir para vocês, com todas as letras, eu sou um preservado. Que bacana. Pastor, e eu achei fenomenal essa questão de interpretar e perceber, né, ter a percepção das coisas espirituais, sabe? Tem muita gente que hoje em dia não percebe isso, é meio cético nessa questão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, essa questão de percepção das coisas espirituais. Olha, não existe uma receitinha, né? Nem ninguém melhor do que ninguém. Ah, esse percebe, esse não percebe, esse aqui é desatento. Existem pessoas a quem Deus resolve revelar. Quando Jesus foi assunto aos céus, né, lá em Atos 1, os discípulos estão olhando para o alto, vendo Jesus subir. Aí o anjo vem por trás e fala assim, por que vocês estão assim olhando para o alto? Assim como eles estão indo, ele está indo, assim ele voltará. Foi o diálogo do anjo com eles. Só que eles já estavam debaixo de uma palavra que antes de subir Jesus deu. Perguntaram assim, Senhor, quando o Senhor vai redimir Israel? Aí Jesus falou, a vocês não compete saber tempos e épocas que Deus determinou para si próprio e a quem ele quiser revelar. Né? Então existem pessoas que Deus vai revelar. Agora, por que Deus revela coisa para um e não revela para outro? Predileção? O escolhido? Não. Porque existem determinadas pessoas que não são preparadas para determinados assuntos e existem outras pessoas que alguns assuntos não dizem respeito a ela. Entende? Para que Deus vai me revelar determinadas coisas que não têm a ver com o propósito que ele tem para a minha vida? Né? Então Deus dá revelações àquele a quem ele de fato quer. E não porque um enxerga e outro não enxerga. Por isso que a Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Um é ouvido, outro é olho, outro é boca e por aí vai. E nessa continuidade da conversão, qual foi a primeira experiência que o senhor teve com Deus pós-conversão? Minha primeira experiência com Deus pós-conversão. Mas... porque se fosse uma experiência, contaria um monte. Mas a primeira que eu me recordo, vou contar duas. Quando me converti, vou usar uma palavra esquisita aqui, tá? Uma expressão esquisita. Eu me converti me convertendo, cheguei chegando. Então eu tinha vida de oração, eu tinha vida assim, eu queria Deus, eu fiquei tão cheio da graça de Deus que eu tinha medo de tirar a camisa e perder o que eu tinha, sabe? Sabe aquele medo assim de tão cheio da graça que havia de Deus na minha vida. Mas eu te diria que nesta ordem, né, se é que eu posso usar essa expressão, a primeira experiência foi numa madrugada. Porque eu fiquei tão sedento de Deus que eu via a televisão lendo Bíblia. Eu via a televisão, quando dava anúncio, eu ia tentar memorizar versículo. Aí eu ainda estava confuso, recém-chegado, né? Não sabia como é que fazer, mas eu queria memorizar. Aí um dia, eu estava orando de madrugada. E Deus falou comigo no livro do profeta Jeremias, você é as minhas armas de guerra. Embora Deus estivesse falando ali da Babilônia, mas serviu para mim, então, você é minhas armas de guerra, com você eu vou derrubar reinos. E eu tomei aquilo para mim. Falei, isso aqui é para mim, isso aqui Isso foi uma madrugada eu orando. Essa foi a minha primeira experiência. A segunda experiência foi porque eu achei que todo mundo que usava a Bíblia era crente. Eu achei que todo mundo que usava, bastava abrir a Bíblia, que era cristão. E tinha um colega que era testemunha de Jeová. Eu não sabia que os testemunhos de Jeová não são cristãos.
Eu não sabia que o testemunho de Jeová não acredita no Espírito Santo como uma pessoa. Eu não sabia que os testemunhos de Jeová não acreditam numa vida no céu. Eu não sabia nada disso. E ele era meu amigo, ele era não é meu amigo, mas um colega de infância. E quando ele nunca me pregou para mim, mas quando ele soube que eu me converti, ele me encontrou e falou assim, vamos estudar esse livro aqui? Eu falei, que era um livro da Bíblia, ele era um livro de Amós, mas ele falava Amos. Vamos ler esse livro aqui? Eu falei, vamos. E eu fui para casa, na minha inocência, opa, vou estudar a Bíblia com ele. Essa foi a minha segunda experiência. Quando eu cheguei em casa, que eu abro a Bíblia, na 2 de Pedro, capítulo 3, Pedro falando, há pontos na carta do irmão Paulo, difíceis de entender, que os indoutos torcem para a sua própria perdição. Eu não entendi nada que Pedro falou, só sabia de uma coisa, não era para ir. E eu não sabia. Aí eu posso colocar isso como uma terceira, que eu me tornaria, por um tempo, um evangelista de testemunho de Jeová. E eu evangelizava com o que eu chamava de kit TJ. Era uma maleta onde eu tinha todo o material deles e eu provava no material deles que eles estavam errados concernente à palavra de Deus. Então, eu poderia dizer essas 3 grandes experiências, mas posso contar mais? Claro. Tá? O fato de que me converti em janeiro, Deus, por isso que eu digo que Deus trabalha com a agenda comigo, me converti em janeiro. Se você não sabe, fique sabendo que eu sou de Monte. E assim que eu me converti em janeiro, em fevereiro fui para o Monte com alguns amigos e lá eu fui batizado no Espírito Santo. Então isso para mim, eu poderia até dizer que essa foi a minha grande experiência, porque eu me converti em janeiro, em fevereiro eu já estava sendo batizado no Espírito Santo sem nem sequer saber direito o que era, mas sabendo que precisava. E quando foi em abril, eu me batizei nas águas, mas só que aconteceu algo antes, que eu estava trabalhando numa empresa e o gerente era muito gente boa, só que o gerente, o vice-gerente, né? Como é que é? O subgerente era perverso. O camarada era o faraó. O gerente, gente boa, saiu de férias e ficou o faraó. E eu, com um mês de casa, aliás, me converti em janeiro para batizar em abril, 2 meses de casa. E trabalhando no mercado. Sábado no mercado é o grande fervo no mercado. E eu precisava me batizar no sábado. Aí eu falei, Deus, o que é que eu faço? Eu quero me batizar. Porque, mais uma vez, foi um prodígio da parte de Deus, porque eu me converti em janeiro e não dava para me batizar em abril, mas só que eu já cheguei tendo alguns conhecimentos de Bíblia. E o meu professor fez uma prova comigo particular e me passou. Falou, então você está habilitado para poder se batizar. Não poderia, era para eu batizar na outra turma, mas eu queria muito. E quando eu tinha que falar com o faraó lá, eu fui para um canto e falei, Deus, o que eu faço? E foi a minha primeira experiência, aliás, a segunda depois daquela de Pedro, com o testemunho de Jeová, foi a minha primeira experiência, a segunda experiência em abrir a Bíblia e pedir a Deus um texto. Deus, me ajuda. Não sou muito favorável a isso em qualquer circunstância, mas em certas circunstâncias eu acho que é válido. E eu peguei e falei, Deus, fala comigo. Não me esqueço. E Deus, você foi facilitador. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Tendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a minha rede. Falei, Deus, não tem chance nenhuma, mas eu vou lá falar com ele. Ele olhou para mim, o faraó, e falou assim, que dia? Eu falei, sábado. Ele falou, sábado? Para quê? Eu falei, eu preciso me batizar. Falei, pode ir. Desse jeito. Foi Deus, eu dobrou lá. Assim, aí o pessoal, você vai? Deixou. Ele deixou. E eu fui, faltei, e quando voltei batizado. Minha chefe participava do culto que eu comecei a liderar. Comecei a liderar um culto dentro da empresa, restaurando o culto que tinha acabado lá. Minha chefe, um dia, ficou endemoniada, expulsou o demônio da minha chefe, ela virou ovelha de Cristo Jesus, liderada por mim num grupo chamado Grupo Vida e Liberdade, onde tinha uma pessoa maravilhosa que hoje é minha esposa. Glória a Deus. Pastor, eu queria saber quando foi mais ou menos o tempo em que o senhor descobriu o seu ministério, quando que o senhor realmente virou um pastor, como é que foi para conseguir discernir isso daí mais ou menos? Eu acho que a sua palavra ela é importante quando você diz assim, como é que foi o processo? Porque, né, nós não nos tornamos pastores por uma opção, né? Existem
pastores chamados e chamados pastores, né? Eu sou um pastor chamado. E como que foi se desenvolvendo isso? Primeiro, assim, foi evidenciado pela minha paixão em conhecer as Escrituras, foi evidenciado pela desenvoltura com as oportunidades que me deram para eu pregar, para eu ensinar. E a igreja é corpo. E as pessoas iam falando, né? Você vai ser pastor, você vai ser pastor, mas eu entendi que quando chegasse o momento eu seria ordenado. Mas a minha convicção de chamado, ela se deu exatamente por causa dessa paixão e por causa aquilo que eu chamo de projeção. Havia uma testificação por parte das pessoas, né? E quando o meu pastor que me ordenou, ele falou comigo, ele falou, olha, você tem um chamado para o ministério pastoral, eu já estava debaixo de muitas profecias, de pessoas que iriam falando, e foi simplesmente foi marcado uma data, né, para esse momento, mas eu tendo a convicção do que seria o chamado, que culminaria nisso. Agora, uma coisa interessante, da minha conversão, a minha ordenação, não foi um plano de carreira, foi um processo de lapidação. Porque ser um ministro do Evangelho não é o ápice, né? Mas é o início de uma nova etapa. É uma oportunidade mais profunda de servir, que a quem muito é dado, muito será cobrado, diz a palavra. Mas a minha convicção, a minha ordenação, ordenação, né? Posso dizer assim, ela se deu, né? No ano de 95, né? Mas ela veio dentro de um processo, principalmente de paixão que havia no meu coração, de progressão que eu fui crescendo nisso, em conhecimento, em estudo, e projeção, porque as pessoas começaram a testificar, né? E eu nunca me candidatei. Eu fui chamado, e quem me chamou eu entendi que foi um instrumento de Deus para me pôr no ministério pastoral. E qual foi o momento mais difícil do senhor como pastor? O meu momento... Ou os momentos, né? Porque a gente sabe que a vida... Eu quero falar agora. Momentos mais difíceis, pelo menos para mim, é ver a infidelidade de quem foi tratado por Deus por instrumentalidade de uma pessoa. Por exemplo, eu não espero recompensa para mim, mas, por exemplo, você vai lá, casa, batiza, aconselha, visita, e a pessoa age como se nada tivesse acontecido. Então, eu diria para você que o momento mais difícil para mim foi a falta de reconhecimento da valorização daquilo que Deus emprestou a mim. Né? A gente pensa assim que é só glamour, né? Eu estava me lembrando disso hoje. A rejeição dos pares, rejeição de pessoas que você inocentemente não entendia que estava sendo rejeitado por ciúme, por alguma questão qualquer, social, não sei. Mas eu me lembro que uma vez eu saí daqui para Minas Gerais, para ministrar num centro de recuperação, uma igreja que tinha um centro de recuperação. Fui lá servir a igreja, fui lá ministrar para os recuperandos, e o pastor me tratou com muito desdém, me tratou com muita distância, e o ápice da coisa, ou melhor, o fundo do poço da coisa, foi quando eu, lá no centro de recuperação, ele se assentou à mesa com os filhos dele, e eu fiquei assentado na mesa junto com os viciados. Sabe? E ele assim, ao lado, jantando, e eu ao lado, eu falei, eu era um preletor, eu fui ali para pregar. Então eu comecei a ver que existem as discriminações, as distinções, as acepções, até mesmo dentro do Evangelho, não por causa do Evangelho, mas por causa de quem de fato não entendeu o que é viver o Evangelho. Né? Para mim foi um momento muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Pastor, eu gostaria agora de saber um pouquinho da questão bíblica. Eu queria saber qual é uma das figuras bíblicas que mais chamam a atenção. Eu sei que o senhor vai falar de Jesus diretamente, mas eu queria que... Vamos pular ele. Uma figura que mais chama a sua atenção, que mais o senhor se identifica, assim. Qual seria, mais ou menos? Olha, eu, sem pensar duas vezes, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu me identifico com ele, porque ele é preletor, ele é escritor, é o homem que mais escreveu na Bíblia, né? Escreveu 90% aí, eu acredito, do Novo Testamento. É um homem com uma revelação
tremendo, uma palavra de conhecimento tremendo, mas eu entrei em crise essa semana porque eu pensei em Moisés. Rapaz, eu não conheço ninguém com mais intimidade com Deus do que Moisés. Alguém que Deus fala assim, você conhece alguém que eu falo cara a cara como quem fala com um amigo, né? Mas eu ainda fico com Paulo por essa firmeza de Paulo, pela autoridade que o apóstolo Paulo tem, pela convicção que todos tinham de que Deus havia dado a ele uma autoridade a tal ponto dele confrontar um dos 12 que andou com Jesus quando ele nunca andou com Jesus. Né? Mas foi o homem que aconteceu com ele que não aconteceu com ninguém, foi arrebatado até o terceiro céu. Então eu tenho pelo apóstolo Paulo uma apreciação muito grande, é o meu, diria assim, o meu campeão depois de Jesus. Embora outros, né, como Moisés, Elias, meu Deus. É verdade. Uma das coisas também que o senhor falou foi a questão de ser batizado no Espírito Santo antes do próprio batismo nas águas. Isso daí foi muito enriquecedor para o seu ministério, imagina, né? Foi enriquecedor porque, assim, eu me senti pronto para ser batizado. Aí eu descobri que isso estava na Bíblia. Quando Paulo entra na casa de Cornélio, ele começa a pregar, o Espírito Santo cai, todos começam a falar outras línguas, são batizados no Espírito Santo. Aí Pedro fala, gente, se Deus já batizou com o Espírito Santo, por que eu não vou batizar nas águas? Então eu não tive... O que foi facilitador para mim? Saber que eu estava habilitado para ser batizado nas águas, porque Deus já havia me batizado com o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo é infinitamente melhor e incomparavelmente maior do que as águas. Né? Pastor, vamos falar agora sobre um momento difícil que o senhor passou, que o senhor teve um AVC. Foi qual ano? Como foi esse momento na vida do senhor? Foi no dia 9 de agosto de 2021. Eu estava fazendo uma live e para algumas pessoas é um pouco difícil de crer quando não se conhece muito o mundo espiritual. Minha esposa teve uma visão de uma figura muito monstruosa, enorme, tipo um urso, espreitando a minha vida, e eu estava fazendo uma live com um pastor amigo meu. E tudo aquilo que eu ministro em live, em púlpito, gravação, se der tempo, eu sempre faço pelo menos 4 coisas. Eu oro, eu escrevo, eu estudo o que eu escrevi e oro para que eu possa expor aquilo que eu estudei e escrevi. Eu tinha feito isso, eu tinha feito uma live, o título era Denúncia Profética. Como lidar com o politicamente correto. Eu sabia que eu ia mexer com o mundo espiritual. E no meio da live, eu tive o AVC, mas só que foi algo assim, deu uma pane momentânea. Eu percebi que algo havia acontecido porque a minha boca do lado esquerdo ficou dormente, como se alguém tivesse tomado uma anestesia, né? Aí eu deitei, perguntei para minha esposa se tinha um AS, um remédio para que eu pudesse tomar, e ela me deu uma água com limão só. Eu fui dormir, no dia seguinte eu liguei para um pastor médico, ele falou, você teve um AVC, corre agora para o médico. E eu corri e fiquei o dia todo para ser atendido, para descobrir no fim do dia que eu havia passado por um AVC. Né? E, para a glória de Deus, eu não tive nenhuma sequela física e nenhuma sequela cognitiva. Né? Nada foi afetado no meu raciocínio, nada na minha locomoção. Deus, de fato, eu volto àquela tecla anterior. Eu sou alguém preservado, né? Para a glória de Deus. E alguém disse para mim, rapaz, se tu não morrer dessa vez é porque Deus já tem muita coisa na tua vida. Você não morreu de Covid, você não morreu de AVC, não ficou com sequela, é a bondade de Deus mesmo. E o que fez o senhor não desistir? Porque, pelo relato do senhor, foi uma seta de Satanás. E o que fez ali o senhor não desistir desse ministério, dessa caminhada do senhor, né? O que me fez desistir, eu vou trazer para o centro do assunto do debate 2 personagens. Um muito desejado, um muito odiado, que é Deus e o diabo. Primeiro, o que não me fez desistir? Porque eu estou debaixo de uma ordem, eu não me mando. Estou debaixo de uma missão. Minha missão acaba quando ele disser, acaba. Vocês já ouviram falar da expressão jogar a toalha? Sim. Se eu perguntar para vocês, o que é jogar a toalha, todo mundo vai dizer desistir.
Mas essa palavra jogar a toalha, ela é uma figura da luta do boxe. Quando a luta do boxe está ocorrendo e um oponente está apanhando muito e corre risco de morte, o seu treinador joga a toalha no ringue e a luta acaba. Quem joga a toalha não é o lutador, porque o lutador não tem toalha. Quem tem a toalha é o treinador. É ele quem decide se dá para ele continuar ou não. Então, por que eu não desisti? Porque Deus não jogou a toalha. Sim. Eu não vi toalha no ringue para falar assim, ó, acabou aqui. Então, essa é a primeira resposta. E com relação ao diabo, ela é simples. Quanto mais ele apronta, mais raiva eu tenho dele. E quanto mais raiva eu tenho dele, mais para cima dele eu parto. Porque eu sei que se ele está afrontando, é porque o que eu estou fazendo está incomodando. E se o que eu estou fazendo está incomodando, é porque é divino. Sim. Né? Sim. Mas no caso, um temor, por exemplo, uma pessoa que não tem muita experiência com Deus, saber que foi uma seta e a consequência dessa seta, digamos assim, foi o AVC. O que o senhor, qual a palavra o senhor daria para essa pessoa que, caramba, teve uma experiência espiritual e sofreu um AVC, meu Deus, e o que será comigo? O que o senhor orientaria essa pessoa? Que pode causar um medo, digamos assim. Sim, sim. É possível que isso venha causar. Eu queria encorajar essa pessoa a entender o seguinte: qualquer coisa que acontece comigo e que não me matou é determinação divina. Sim. Porque assim, o diabo não tem o poder de nos matar. Ah, mas não está escrito o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. Isso é um intento, não é uma predestinação. Então, eu encorajo a qualquer pessoa que tem sofrido retaliação que não pare. Não pare. Por quê? Senão, Tiago capítulo 4 não existiria quando nos ordena assim, ó, mas sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Eu não resisto àquilo que não está sendo oposição. Se ele me manda a resistir, é porque eu estou sofrendo uma oposição. Então, uma coisa é certa. Eu falava isso hoje com uma pessoa. Você pode perder pedaços na vida e você se tornar mais produtivo sem alguns pedaços do que quando você era inteiro. Depende do propósito que você tem. Pode repetir? Você pode perder alguns pedaços na vida, mas dependendo da tua atitude, você pode ser muito mais produtivo do que quando você era inteiro. Você pode muito bem chegar e dizer assim, caramba, perdi um braço. Caramba, agora é que eu vou fazer. Vou arrumar um emprego para a pessoa deficiente e vou ser o melhor empregado daquele lugar. Vou ser o melhor que eu puder, porque a Bíblia nos diz que eu posso me tornar melhor depois das aflições. O salmista falou, foi bom ter sido afligido, agora eu aprendi. Entende? E nós somos, de fato, resultados de sofrimentos e prensas. Aí entra aquela velha máxima, né? Todo mundo sabe, né? Que para você fazer um diamante, você tem que passar por todo um processo de fogo, etc. Que uva não nasceu apenas para ser um fruto degustado, mas também para ser vinho, mas para ser vinho tem que ser pisado. Então, processos dolorosos, uma vez que a gente saiba passar, nos fazem chegar do outro lado sendo melhor para as pessoas. Amém. E que superação, né, pastor? Essa questão do AVC. E tanto que o senhor até passou em 2 concursos, né? E eu queria saber o que mudou dentro do senhor para gerar essa inspiração, assim. Gratidão. Gratidão é a palavra que me motiva a continuar. Porque primeiro eu amo educar, amo ensinar. E assim que sofri um AVC, eu tive a honra de dar para o médico um dos livros que eu escrevi, chamado Zicron, O Segredo da Memória Curada. Para alguém que teve um problema na mente, deu um livro, ele olhou, eu falei, doutor, eu não posso ficar ruim não, porque eu escrevo sobre mente. E saiu a oportunidade de um concurso, e eu hoje sou professor, porque ser professor, eu fui professor universitário, hoje eu sou professor de ensino fundamental, e uma das metas, um dos objetivos que eu tenho é fazer da educação um braço ministerial, devido a tanta contaminação ideológica dentro das escolas, dentro da educação. Então eu passei em 2 concursos, fiz o primeiro, fiz o segundo, passei nos 2, e o que me motivou isso, gratidão. Segundo, eu tenho hoje, eu sei que não vai ser para muito tempo, mas eu sei que hoje eu tenho necessidade de fazer diferença no meio educativo, porque a educação é uma das áreas a serem resgatadas pela cultura do céu.
entendeu? E eu espero poder não apenas estar lá, mas treinar outras pessoas que queiram estar lá também para fazer a diferença. Uhum. E o que o senhor acha que está faltando assim mesmo na educação? Eu gostei que o senhor entrou nessa parte, porque hoje a gente vê que no Brasil a educação está bem deficiente. Eu queria saber o que seria bom acrescentar, o que seria bom para melhorar essa educação do nosso Brasil. Educação. Só está faltando a educação ser educação, porque virou usina ideológica, né? Virou questão partidária, política. E como professor, estou te dizendo isso. Pegue, por exemplo, depois dá um Google e procura o que é escola sem partido. Que ninguém quer. A escola sem partido é o seguinte: você não fala da sua ideologia, eu não falo da minha crença. Não é para eu falar de religião e você não falar do que você pensa. Não é. É para a gente ensinar educação, porque para mim é triste uma criança no 4º ano não saber ler. Por que ela não sabe ler? Porque nos sábados letivos ela está aprendendo sobre quem é Curupira, quem é Saci Pererê. Ela está aprendendo sobre que ela pode ser o que ela quiser. Ela está aprendendo que o gênero dela é uma construção social e não algo biológico. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa, acho que você vai lembrar, que existem 3 grandes ciências que embasam o que eu estou falando agora, e qualquer pessoa reta. Primeira, a história. Pegue história, vamos discutir história, veja o que deu certo na história, o que deu errado na história, e olha o que está acontecendo hoje. Segundo, biologia. Pega para a biologia e fala, não, mas a ciência diz isso, acabou a história. E a outra é a teologia, que é relativa, que alguns podem não acreditar. E o que estão fazendo com essas 3 ciências? A história, estão reescrevendo. A biologia, estão negando. E a teologia, estão apagando. Então, se você tirar teologia, biologia e história, você não tem discussão. Agora, discute no campo da história. Discute, vamos discutir. Onde que isso aqui deu certo? Onde isso aqui funcionou? Biologicamente, isso aqui é possível? Não, não é possível? Então, não tem como a gente discutir. Agora, você relativizar essas coisas, não tem como. Não tem como. E guarde o que eu estou dizendo para você. Essas ideologias sociais, políticas, estão crescendo tanto que já estão contrariando a biologia, relativizando, e pode acreditar que um dos nomes mais falados numa área em que eu também sou formado, que é a neuropsicopedagogia, que se fala muito de Freud, embora eu discorde de algumas coisas de Freud, Freud falou muita coisa que é contrária ao que está falando agora. Já vão queimar o filme de Freud já. Entende? Porque não vai dar para correr junto com aquilo que é falado, entendeu? Então se relativiza para se relativizando se chegar ao ponto daquilo que eu quero. E que se eu conseguir relativizar em você o que é absoluto, de valor absoluto para você, você se torna uma pessoa negociável. Uhum. Uma das coisas que o senhor bate bastante na tecla, e eu pretendo levar isso como estilo de vida também, é a questão que o senhor instiga as crianças a entenderem que elas são o futuro da geração, entendeu? Porque muitas vezes eu acho que as crianças até acham que dentro da periferia o exemplo é o bandido, ou dentro de casa o exemplo é o próprio pai que às vezes, sabe, tem uma vida, entre aspas, desgraçada, enfim. E o senhor instiga muito isso nas crianças, né? Sim, porque de fato são, né? Eu sempre digo assim, meus filhos são a continuidade da minha história. Naturalmente falando, os pais partem primeiro. Naturalmente falando. É o ciclo comum da vida. A gente precisa entender isso. Quando eu instigo essas crianças, é porque no meio onde eu estou, como pai, como pastor, como professor, as pessoas estão coisificando pessoas e personificando coisas. As pessoas estão hoje, me permita ser bem direto, a sociedade está doente. Doente mesmo. Eu vi uma foto de 2019 de um pai com um cachorro no colo e o filho no chão. E alguém indagou por quê. Ele falou assim, porque o meu cachorro não usa sapato e o chão está muito quente. As pessoas estão carregando o cachorrinho no colo, já não dão comandos. Aí você chega para uma criança, ela diz, o meu cachorro é inteligente. E você diz para ela, você é inteligente. Ela fala, eu não sou. Então, instigar essas crianças a entenderem o valor que elas têm é fazer com que elas não sejam massa de manobra no futuro. Entendeu? E dentro da educação brasileira, vamos dizer assim, infelizmente, estão sendo criadas
ideologias contra a família, né? E eu gostaria de saber o que o senhor pode passar para esses jovens, uma orientação, porque muitos jovens estão desistindo de casar, muitos casados não estão querendo ter filhos. Porém, antes de responder, eu gostaria que o senhor falasse também um pouco do relacionamento do senhor. Para quem não sabe, é o meu pai, né? Então, para o senhor falar, para só contar como conheceu a minha mãe, né? E a visão do senhor, como o casamento pode ser protegido hoje, com tantas opções, É fácil hoje ter acesso à prostituição, é fácil hoje ter acesso a qualquer tipo de coisas malignas, né? E hoje vemos ideologias onde as pessoas estão com medo de criar o filho, com medo de o filho ser influenciado com as questões fora do mundo, né? E como a família pode ser protegida disso. Ou seja, duas perguntas, o senhor falar sobre como conheceu minha mãe e hoje como uma família pode ser protegida, já que dentro da escola, de segunda a sexta, as pessoas ficam falando que o homem não presta, o feminismo batendo ali na porta, batendo na mente das meninas, e como se proteger. Bom, primeiro com relação à minha esposa, sua mãe. Nos conhecemos na mesma empresa que eu acabei de falar. Eu tive que pedir um gerente lá para ser batizado. Nos conhecemos lá. Quando eu restaurei esse grupo, Vida e Liberdade, para começarmos a... Eu restaurei não, né? Nós restauramos o culto lá com os irmãos. Sua mãe fazia parte. E eu, ao olhá-la, eu descobri que ela fazia parte da mesma igreja que eu não sabia, que era uma igreja muito grande. Aí começamos a conversar e sua mãe sempre foi muito bonita. E eu olhei, falei, é essa aí que eu quero. E comecei a fazer algumas incursões, né? Algumas tentativas de diálogo, mas sua mãe sempre foi uma crente muito firme no propósito dela, mas só que ela via em mim uma pessoa séria. E as coisas comigo, ministerialmente, espiritualmente, sempre foram muito rápidas. Eu me converti em 84, 85 estava dirigindo o grupo onde ela fazia parte. Quando foi em 86, eu pedi sua mãe em namoro, no dia 12 de junho de 86. E quando foi em março de 87, ficamos noivos, e quando foi em julho de 87, nós nos casamos. Em 1 ano e 1 mês, nós nos casamos. E 6 dias, para ser mais exato, foi no dia 18 de julho. E o essa foi a maneira como eu a conheci, mas como nós desenvolvemos o nosso namoro? Eu não gostei e falei assim, eu quero namorar com você e vamos beijar na boca. Não. Todo relacionamento, todo casamento, ele tem o seu atestado no namoro. A qualidade do namoro atesta o futuro do casamento. E eu não namorei enquanto Deus não havia dado sinais. Então Deus deu-nos sinais. 3 para mim, 3 para ela e 1 para nós dois. Quando nós começamos a namorar, no dia 12, para mim eu considero dia 12 de junho, mas só que ela falou para mim assim, olha, se for da vontade de Deus. Mas por que eu considero? Que eu falei, porque eu nada bobo, né? Perguntei para ela, mas você gostaria que Deus dissesse sim? Ela falou, sim. Falei, opa, então eu falei para Deus, aqui embaixo está tudo certo. Só falta o senhor dar uma fala. Entre nós dois nós já nos acertamos, né? E, de fato, eu considero esse dia 12 de junho. Só que depois que nós aceitamos, começamos a namorar, sempre foi com muito princípio. Sempre com limites, sempre respeitando, sempre sabendo que ela seria a minha esposa, mas sempre com muitos planejamentos para o futuro. Com relação ao... Você pode me interromper se eu desviar do assunto? Sim. Mas com relação às pessoas que hoje não querem se casar, é porque elas têm como referência casamentos que não dão certo. Eu não era casado, eu falava assim, ó, todo mundo que diz assim, casamento no princípio tudo são flores, o resto é espinho, pode analisar que não vem de um casamento feliz. Porque ninguém vai falar mal de uma coisa que se deu bem. Então, todo mundo que falava casamento... E eu sou alguém oriundo de um lar disfuncional. Eu poderia dizer assim, eu nunca vou querer me casar, porque olha só o casamento do meu pai. Não, mas o evangelho te faz entender que o teu presente qualifica o teu futuro e não desonra o teu passado. Pelo contrário, o meu pai, eu acabei de falar aqui agora, foi um alcoólatra,
minha mãe andou no espiritismo, mas eu hoje posso dizer que eles fizeram coisas boas para essa geração, porque eu me converti, né? Então eles deixaram um legado. Então eles não partiram dessa vida sem ter construído uma história. Então quando me converti, eu comecei a entender o seguinte: eu posso reescrever uma história. Eu posso ter uma família. Eu posso. E vou além, viu? Ter filhos é uma grande oportunidade da gente melhorar a sociedade. Ter família, porque a família é a maior ferramenta social de resistência. Por isso que existem tantos ataques com relação à família. Porque pela família eu morro, pela família eu dou minha vida, pela família eu trabalho, pela família eu suo, pela família eu brigo. Vou dar um exemplo aqui. Eu hoje tenho 64 anos bem vividos, para a glória de Deus. Eu faço academia, eu pratico lutas. E não é apenas para ter saúde, não. É porque se sua mãe precisar ser defendida, eu quero estar em condições de defendê-la. Entendeu? Nem que seja para dar uma bengalada. Mas ter força pelo menos para levantar a bengala e fazer alguma coisa. Então eu faço academia com esse propósito, porque a família é um muro de resistência. Gente, não tem como você contrariar a família. Se desconstruir família, você desconstrói identidade, você desconstrói qualquer coisa. Tanto um exemplo, por exemplo, quando os escravos foram trazidos, aliás, homens livres foram trazidos da África para serem escravos aqui no Brasil, a primeira providência que se fazia com esses escravizados era separá-los da família. Aliás, muitos deles já vinham com a família desfacelada, porque uma vez que você desconstrói a família, você destrói a identidade. E destruir a identidade, você faz qualquer coisa com quem não sabe quem é e com quem poderá vir a ser. Então, família continua sendo o maior instrumento de resistência social nessa sociedade que nós estamos vivendo aí. Amém. Já passamos de mais de uma hora de conversa. Muito obrigado, Pai. Agora nós vamos estar encerrando. Porém, antes de encerrar, gostaria que o Senhor desse um conselho para quem está passando por um momento difícil. Uma palavra. Para quem está passando por um momento difícil, guarde uma coisa: em toda e qualquer circunstância, sempre existe um o quê. Guarde isso. Não pergunte para quê, pergunte o quê. O que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer? O que eu não estou fazendo que eu devo fazer? Este é o grande segredo para quem quer prevalecer em tempo de crise. Então, galera, vamos fazer aqui um bate-pronto com o pastor. Pergunta rápida, resposta também. E começando, como diferenciar a voz de Deus da própria emoção, pastor? Experiência. Tornando-se ovelha, porque quem é ovelha conhece a voz do pastor. A segunda pergunta é, o senhor já duvidou de Deus? E em qual momento? Nunca. Nunca. O que muitos cristãos fazem hoje, achando que é fé, mas não é? Colocar as emoções no lugar daquele que é espiritual. Quando a alma governa, o espírito se cala. E o Espírito Santo só fala com o nosso espírito. Deus muda pessoas ou são as pessoas que decidem mudar? Deus muda as pessoas mediante a liberdade que Deus dá das pessoas ouvirem aquilo que Ele está falando. O senhor tem medo de morrer hoje? Nenhuma. Porque só morre antes do tempo quem está quebrando o princípio. Aleluia. Rapaz, parece até IA. Se pudesse apagar um erro da sua vida, apagaria ou ele foi necessário? Nenhum erro é necessário. Todo erro é um erro de rota daquilo que Deus estabeleceu, porque o caminho do Senhor é perfeito, então se eu errei, eu saí do caminho. Amém. O senhor é hoje exatamente o homem que Deus queria que fosse? Não. Estou aquém daquilo que Deus gostaria que seja, mas te garanto, não sou mais quem eu era ontem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso, pessoal. E assim encerramos o nosso primeiro episódio do nosso bate-papo aqui na Araquém TV. Deus abençoe, que te dê discernimento, entendimento e sabedoria em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Vou pedir para encerrar que o Senhor faça uma oração e assim encerraremos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero louvar o Teu nome por esse tempo tão precioso, pela vida, meu Deus, desses dois jovens que estão ocupados, ó Deus, em
fazer mudanças neste mundo. Eu quero louvar o teu nome, meu Deus, por esta honra de estar aqui e quero abençoar cada pessoa, Senhor Deus, que assistiu, que está assistindo e que assistirá, e o teu nome em tudo seja glorificado. Pai, muito obrigado. E eu quero te fazer um pedido muito especial. Revela-te a nós, porque ninguém pode te conhecer se primeiro o Senhor não se revelar. E eu te imploro, humildemente, revela-te a nós, porque quem te conhece, Senhor Deus, não quer ter nenhuma outra experiência. Desde já, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Galera, só não se esqueça, curta, comenta e compartilha. E outra coisa, onde é que a gente pode achar o Pastor Marcos? Na minha rede social, canal Marcos Joaquim, canal oficial, Marcos Joaquim, canal oficial, Instagram, marcos.joaquim. Te aguardo.